Olá a todos, Virada On. Meu nome é Rosane Corgozinho, nós estamos aqui para participar do Fórum Qualifica BH especial da Virada. O Fórum Qualifica BH visa aprimorar as políticas públicas voltadas para a geração de trabalho, renda e emprego e, sobretudo, formação, qualificação profissional. Estamos aqui hoje para debater, dialogar um pouquinho sobre a importância da cultura para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Como a cultura caminha ou pode fomentar o nosso desenvolvimento econômico. Estamos fazendo a roda de conversa diretamente do Centro de Referência da Juventude, que é justamente um dos polos geradores aqui de cultura na Praça da Estação. E na Praça da Estação, que é a Rua da Bahia, né, gente? Começa. É a rua mais icônica da nossa cidade. É uma das ruas que tem maior tráfego, movimento cultural e econômico da nossa cidade. Gostaria de passar a palavra a todos para que se apresentem. Bem, meu nome é Pedro Paulo Cava e eu sou diretor de teatro. Meu nome é Evelyn, eu sou livreira e professora. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Queiroz, sou designer gráfico e também sou conselheiro municipal de cultura. Atualmente também coordenador da Ultramig no curso de AD. Olá, meu nome é Mara do Nascimento, eu sou compositora, instrumentista, produtora cultural, cozinheira e padeira. E sou moradora antiga na Rua da Bahia, tem 44 anos que eu faço parte dessa história. Meu nome é Maria Carolina Ladeira, sou gestora do Museu da Moda de Belo Horizonte, que faz parte da Fundação Municipal de Cultura e a gestão é feita pela Secretaria Municipal de Cultura. Pois é, cada um aqui tem uma relação com o centro. E a partir dessa relação que nós vamos dialogar, nós vamos conversar um pouquinho para conhecer e até traçar aí algum planejamento, alguma ação que seja bacana daqui para frente. Vou passar a palavra para o nosso mediador, que é o professor Rodrigo, e também vou complementar que eu moro há 50 anos na Rua da Bahia. Então, é bom dividir esse espaço aqui com vocês. Já peço de antemão desculpas, não sou um apresentador profissional, mas eu estou aqui com muito empenho para poder trabalhar em função da cultura e em função da valorização também econômica da cultura em BH. A gente entende que a Rua da Bahia ela é um lugar que traz muitos sonhos e ela é um dos principais locais de referência para quem migrou de outras cidades para a cidade de Belo Horizonte, né, para a antiga Curral del Rei. Você imagina que quando as pessoas chegavam aqui na Praça da Estação, elas davam de cara com uma fábrica que depois virou a 104 e hoje é um aparelho nosso aqui também de cultura. E dava de cara também com hotéis, com uma grande praça inclusive que tem alguns leões de pedra, talvez até já prenunciando a selva de pedra que Belo Horizonte poderia se tornar. Oi pessoal, a gente está aqui na Praça Cristiano Ottoni, mais conhecida como Rui Barbosa, aliás, mais conhecida ainda como Praça da Estação. É aqui que a gente vai começar a nossa jornada pela Rua da Bahia. A Rua da Bahia, que é icônica e foi constituída dentro da cidade de Belo Horizonte para unir o centro comercial ao centro administrativo da cidade, começando aqui na Praça da Estação e terminando lá na Praça da Liberdade. Uns pontos que são interessantes aqui da Praça da Estação é que quando os imigrantes chegavam aqui em Belo Horizonte, eles já começavam a ter uma noção do que seria a grande capital. Com várias empresas, várias indústrias dentro desse ambiente. Serraria Souza Pinto, próximo não, né? Praticamente ao lado ali do viaduto de Santa Teresa. Você tem o antigo fábrica de tecido 104, logo de cara. Todo o centro comercial subindo pela Rua da Bahia, que tinha muitos bares, muitos cafés e a própria Avenida Amazonas. A zona de Baixo Meretrício, na Guaicurus,
Quer dizer, é uma cidade como qualquer outra do mundo, que tem todos esses elementos e que acabam juntando pessoas com um objetivo comum. Um dos pontos interessantes tem a ver com o viaduto da Floresta, que era onde desciam e subiam os bondes, vindo principalmente das periferias para poder trazer os trabalhadores para cá. É interessante lembrar, né, que as pessoas que vinham do interior, eles às vezes não falavam que iam ao centro da cidade. Eles moravam na periferia e falavam, eu vou à cidade. Para eles ir à cidade era vir aqui ao centro. E é um centro que representa muito das possibilidades de ganho, das possibilidades de negócio para essas pessoas e possibilidade também de mudança de vida. Esse é um ambiente bastante eclético, que já mudou muito, mas tem uns marcos bem característicos, né? Um dos principais hotéis da cidade, que fica ali na Caetés com a Avenida Amazonas. Você tinha aqui uma efervescência de pessoas. Eu vou convidar vocês a imaginarem um pouco as pessoas que largavam a sua vida para poder vir para cá, para poder construir a cidade de Belo Horizonte. Alguns historiadores até falam que Belo Horizonte nasce daqui, nasce da Praça da Estação, porque era aqui que chegavam os materiais para a construção da nova metrópole. Esse prédio aqui atrás é o segundo prédio da estação. O primeiro ele era bem menor e pouco depois, né, uns 10 anos depois que começou a implementação da cidade, eles viram que ele não comportaria as necessidades da cidade e já partiram para essa construção de um prédio maior. E é assim que começa essa história da Rua da Bahia, permeada entre o nosso bate-papo e essas visões externas, só para ilustrar um pouco do que é a nossa Belo Horizonte. Nós estamos no Centro de Referência da Juventude e nada melhor que a nossa anfitriã para poder falar um pouco desse relacionamento que ela tem com a Rua da Bahia e com o começo dessa jornada que a gente vai ter no momento de hoje. Eu queria chamar então a Evelyn para poder falar um pouquinho da sua experiência aqui na Rua da Bahia e também falar um pouco da sua história, da sua trajetória com esse marco de Belo Horizonte. Oi, gente. Então, eu sou formada em pedagogia, formei em 2017 e aí, como jovem, né, eu fiquei na procura por emprego. Jovem que tinha acabado de formar e não tinha muita experiência, estava muito difícil conseguir uma vaga de emprego. Então, como eu tinha muitos livros, eu gostava muito de ler, eu resolvi tirar uma parte do meu acervo, praticamente todos os meus livros, e começar a empreender. Eu comecei inicialmente pelo Instagram. E nesse período, justamente, eu ouvi o anúncio da inscrição da Perifeira, aqui no Centro de Referência da Juventude. Eu já conhecia o CRJ e eu falei, olha, é uma coisa boa, né? Me inscrevi um pouco com medo, sem saber se me aceitariam por eu estar comercializando um produto de segunda mão, eu não ser uma artista, né, em si. Mas me inscrevi, fui selecionada e, a partir daí, a minha vida mudou completamente. Porque, financeiramente, as vendas foram excelentes. E, além disso, todo mundo que parou aqui, conversou comigo, eu ouvi várias experiências, várias pessoas me incentivando a continuar. Isso me deu muita força. No mês seguinte, eu vim, aí já era 2019, eu vim e também foi um sucesso de vendas. E eu consegui muito apoio das pessoas aqui, sabe? Tanto das pessoas que trabalham no CRJ, como as pessoas que passavam. Dessa forma, com incentivo de amigos, de frequentadores aqui do CRJ, eu decidi transformar o brechó da minha mãe, que é na nossa casa, numa livraria. Aí, aos poucos, foi saindo as roupas e entrando os nossos livros. Eu digo que sem o CRJ, sem essa experiência, eu não sei se teria ido para frente, né, o meu projeto. E graças ao incentivo e apoio aqui que eu obtive na Perifeira, eu consegui criar, em parceria com outro jovem empreendedor, que também tem uma livraria lá em Belém, o Clube do Gueto, que é uma rede social que dá livros de graça. A pessoa só precisa interagir, comentar, escrever um texto. Cada vez que a pessoa interage, ela ganha uma moeda virtual que se chama Bookcoin. E a gente conseguiu, no final do ano passado,
um financiamento coletivo para a gente criar um aplicativo para facilitar esse processo de cadastro dos livros na plataforma, de envio, e nós enviamos os livros totalmente de graça. Hoje eu sou livreira dessa rede do Gueto, que é uma rede de jovens que começou com jovens empreendedores em periferias. O meu sebo aqui em Belo Horizonte, ele fica no bairro Novo Glória. E vir até aqui o CRJ foi assim, de importância tamanha, porque eu não sei como que eu teria essa visibilidade morando e expondo meus livros lá. Hoje, vai fazer quase 3 anos de livraria, as pessoas, elas procuram, elas querem que a livraria fique aberta, elas têm muito interesse, as pessoas procuram, principalmente adolescentes e crianças, mas no início, quando eu comecei, eu não tinha esse apoio das pessoas do bairro. Então, o CRJ foi assim, a chave que faltava para o meu empreendimento. Vir para cá, para o centro, ver todo esse movimento da cidade e saber que eu tinha um espacinho aqui para expor os meus produtos foi maravilhoso. É bacana porque todo o processo de construção social que existe em torno da Rua da Bahia, ele vem muito disso, né? De apresentação, representação daquilo que a gente faz e construção de história, construção de conhecimento. A construção de conhecimento, ela perpassa ali pela questão do livro, mas ela jamais pode prescindir do valor da vida, do valor da experiência. Nesse segundo momento, nessa segunda parada nossa aqui, olha, tá parecendo uma via sacra, né? Tudo a ver, inclusive, com a memória afetiva que a gente tem de Minas Gerais. Mas num segundo momento aqui, a gente está diante do Parque Municipal e do prédio da Sulacap, que foi o antigo Correio. E ele é bastante interessante porque esse prédio da Sulacap, ele substitui um antigo prédio mais eclético, como é toda a arquitetura da cidade, e ele vai fazer exatamente uma escadaria de uma área de trabalho, de um escritório de trabalhos, para uma área de lazer. O Parque Municipal, além de ser um centro de diversão, durante muito tempo foi um centro de empreendimento, principalmente para os lambe-lambes e as inúmeras famílias que viviam de artesanato e viviam também de apresentar até shows, né? Até pequenos shows assim dentro do parque. Eu lembro da minha infância de, eventualmente, você ter um capoeirista ou você ter alguma pessoa apresentando uma peça de dança assim, de uma maneira muito espontânea no parque. A gente tinha um lugar ali que se chamava Bar do Ponto, um lugar muito icônico na década de 20, e ele ficava debaixo do Otton Palace, né? Ali onde era o Otton Palace. E ele se chamava Bar do Ponto por um motivo muito interessante, porque ele ficava em frente ao ponto dos bondes. Os bondes, eles ficavam onde é hoje o Mercado das Flores. Ali era o ponto onde a gente tinha acesso aos bondes. E é uma área muito legal também, porque a gente tem uma manifestação cultural muito rica hoje, que é a Feira de Artesanato. A antiga Feira Hippie, que já foi lá na Praça da Liberdade e agora fica aqui na Avenida Afonso Pena. É interessante que todos esses espaços eles vão sendo ocupados e de uma maneira muito natural por economias criativas, não só pela economia formal, mas também pela economia criativa. A Rua da Bahia, ela é muito tempo conhecida pelos seus bares, pelas suas confeitarias, pelos seus cafés, e a gente pode lembrar, né, ou se você for pesquisar, você vai lembrar que na cidade ela não tinha grandes pontos culturais. E esses pontos, essas livrarias, esses cafés, eles eram os pontos de efervescência cultural da cidade. Era ali que os intelectuais se encontravam, era ali que eles trocavam ideias, era de onde saíam as melhores anedotas e as melhores parcerias do mundo literário, do mundo da música de Belo Horizonte. Talvez venha até desse movimento inicial a vocação da nossa capital para ser a capital dos bares. E é exatamente na experiência do Pedro Paulo que a gente vai pegar agora. É uma pessoa que se confunde com a própria cultura de Belo Horizonte e vai falar um pouquinho também da experiência, né, Pedro Paulo, com a Rua da Bahia.
A história da Rua da Bahia na minha vida, ela antecede ao meu nascimento. Porque a minha mãe, ela chegou aqui em 1928 e veio trabalhar para o meu tio, que era secretário das Finanças do governador Antônio Carlos. Ela veio ser uma espécie de governanta na casa desse meu tio. E eu escutei a minha vida inteira minha mãe contando as histórias de Belo Horizonte. As histórias do que acontecia nessa cidade nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, e do que ela participava. Dos saraus literários, dos encontros dos escritores, das peças que às vezes eram apresentadas de teatro, da dança. Mais tarde, as operetas que começaram a acontecer no Teatro Francisco Nunes. O Teatro Francisco Nunes é inaugurado no ano que eu nasci, em 1950. E como um teatro de emergência que ficou pelo resto da vida. Então, eu tenho uma ligação com a cidade. Primeiro, eu fui criado e nascido no centro da cidade. Então, conhecia tudo, porque a vida de Belo Horizonte nos anos 60, nos anos 50, 60, ela era toda dentro do centro da cidade, que hoje é chamado hipercentro, mas ele não chegava nem a ser hiper, né? Era toda aqui dentro desse centro de cidade. Ninguém tinha carro, as pessoas andavam a pé, andavam de ônibus. 11 horas da noite não tinha mais ônibus, tinha um resto de bonde que a gente escutava de longe atravessando a cidade. Belo Horizonte, no tempo da minha mãe, que era contemporânea do Carlos Drummond de Andrade e de outros escritores, devia ser muito bonita, porque a cidade é muito bonita. Você vê o traçado da cidade e como é que ela foi feita, né? A cidade ela é fascinante do ponto de vista de uma coisa que cria do nada, né? E que as pessoas inventaram que aquela cidade, no ano 2000, ia ter 500 mil habitantes. Né? Lê do engano, porque foi uma cidade construída sem pensar no automóvel, porque não tinha automóvel. Então, minha mãe contava muito, porque o meu pai não é daqui, então, meu pai chegou aqui em 1945. Mas a minha mãe contava muitas histórias da Rua da Bahia, da Praça da Liberdade, né? Meu tio Navantino, que foi o primeiro pediatra de Belo Horizonte, um dos mais antigos, não digo o primeiro, mas viveu 104 anos. Ele morava ali na Rua da Bahia, a gente ia visitar o tio Navantino naquela casa gigantesca. Para mim, que era menino, visitar o tio Navantino numa tarde de domingo era algo impensável. Nós morávamos num apartamento de quarto e sala no centro da cidade, e visitar esse tio naquela casa ao lado da academia, hoje a Academia Mineira de Letras, mas era a antiga casa dos Borges da Costa ali, era uma aventura para um menino como eu. E tudo se fazia a pé. E nada, né, ou de ônibus, né? Então, a minha relação com a cidade, nascido e criado no centro da cidade, conhecer todo mundo, né, Mara? A gente, na adolescência, a gente já estava se encontrando nos botequins de Belo Horizonte, tudo no centro da cidade. Os bairros vão começar a acontecer no final dos anos 70, início dos anos 80, que vão começar a pingar nos bairros o comércio, né? Então, a vida cultural da cidade era o centro. Falar em economia de cultura, aquilo que o Célio de Castro falava, e que nós todos falamos também, que a vocação de Belo Horizonte é cultural. Se não fosse a cultura, essa cidade não existiria. Porque, na verdade, o que aconteceu? As pessoas, uma grande parte dos artistas, dos produtores, saiu, mudou, foi embora. Grande parte dos jornalistas foram fazer a grande mídia de São Paulo e do Rio nos anos 60. Né? Tá aí o Gabeira que não me deixa mentir. Mas uma grande parte dos artistas também saiu. Mas os que ficaram resolveram resistir. Então, eu acho que Belo Horizonte não é uma questão só de você ter
nascido e sido criado aqui. Não é só uma questão de geográfica, é uma questão de que você optou por ficar nessa cidade como eu optei, né? Fazer teatro, que é uma arte difícil, né? Não é uma arte... É uma arte que não tinha público em Belo Horizonte. Nós fomos fazendo esse público. E esse público foi fazendo a economia girar. Nos anos 60, um espetáculo que ficava em cartaz em Belo Horizonte, que era sucesso, ficava por 2 meses. Nos anos 90, 3 anos, 4 anos, 5 anos em cartaz. Isso dá um salto. Nos anos 60, a gente descobriu que podia ser profissional de teatro em Belo Horizonte, viver de teatro. Ninguém ia ficar rico, mas que as pessoas iam viver de teatro em Belo Horizonte, fazendo ter uma vida minimamente digna. Quando a gente montou um espetáculo infantil que se chamava Liderato, o rato que era líder, e que isso ficou 2 anos em cartaz, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, e a gente foi ganhando dinheiro com aquilo, e todo mundo era adolescente, ou pós-adolescente, ou jovem, e a gente falou assim, é possível viver de teatro em Belo Horizonte. Nós estamos fazendo a roda da economia girar, porque as crianças passaram a formar um grande público de teatro, que mais tarde vai se transformar num público adulto, que permitiu que os espetáculos, montados a partir dos anos 80, pudessem permanecer mais tempo em cartaz, dando emprego para os atores, para os técnicos, para toda a equipe que está no entorno do Teatro da Cidade, que é uma equipe quase que invisível, que as pessoas não veem. Então, se você pensar que a Rua da Bahia era esse eixo cultural e que tudo está dentro dessa Rua da Bahia, você vai pensar o seguinte, o Teatro Marília é inaugurado em 1964. Só tinha o Francisco Nunes e o Instituto de Educação. O Teatro da Imprensa Oficial, que hoje está fechado por teima de um cidadão, ele foi inaugurado em 65, né? O Palácio das Artes vai ser inaugurado em 1971. Então, onde é que as pessoas faziam teatro? Nesses lugares. Tudo nesse eixo, nessa circunferência que dá em torno do Maleta, na Rua da Bahia, né? E a Rua da Bahia, você perpassava aquilo ali para ir para qualquer canto, não tinha jeito. O Cine Metrópole, referência da Praça do Teatro, hoje chamada Alberto Deodato, mas antiga Praça do Teatro, porque era o teatro municipal e foi demolido. Primeiro virou Cine Metrópole, depois foi demolido, depois virar aquela enfermaria horrorosa que tem lá, que o Bradesco botou lá. Entendeu? Parece uma enfermaria, né, de 5ª categoria, aquele troço cheio de azulejo. Demais. É muito feio. É um troço, parece uma morgue, assim. Eu tenho pavor de passar ali, que eu olho para aquilo e lembro do Cine Metrópole. E bem em frente da sua casa, sabe, Dói, Mara? né? E da sua. Você está citando os teatros, eu queria completar com o Minas Centro, que é muito grande e é uma coisa que nunca aconteceu, programações contínuas ali, né? Sempre foi Não entendi, desculpa. em frente ao Mercado Central. Ah, sim, a antiga Secretaria da Saúde. Mas você tem um super teatro que nunca teve continuidade. É porque nunca foi equipado. Aquilo é do Estado, o Estado não teve interesse de equipar. Espaço fantástico. Né? Ali que o Zé Maria Rabelo deu um soco na cara do general Punaro Bley, antes do golpe de 64, e eles fecharam, Belo Horizonte tem essas histórias fantásticas, fecharam o binômio por conta disso. Então, a história de Belo Horizonte, ela tem que ser contada devagar, lentamente, por partes. O que aconteceu nessa cidade para ter tanto contista? A história de Belo Horizonte é uma história de boteco, né? É uma história para a gente sentar, abrir meia dúzia de cerveja e degustando ela e colocando ela no prato, colocando ela na boca, sentindo. E por falar em história de boteco, eu vou passar aqui para a nossa multiartista, Mara, né, que inclusive também tem um pezão na gastronomia e já foi provocada 2 vezes, então tem direito à réplica. Tem, e outra coisa, eu vou provocar a terceira.
Falar história de boteco, né, Mara? Nós não saímos dos botecos cantando. Veia poética. Veia poética, que foi o principal, né? E o Milton Nascimento cantava no Caneco, que é na rua Curitiba, atrás do edifício Levi, que é outra referência. Para a Rua do Ouro. Depois foi para a Rua do Ouro, depois teve outras coisas. Luz da Ribalta, do lado do Francisco Nunes, era outro lugar que a gente encontrava para tocar violão. Eu conheço o Pedro Paulo desde a minha adolescência. Eu ensaiei o Rei da Vela com ele, eu tinha 16 anos. E o Rei da Vela não foi para a cena. Não foi para frente, Não foi por minha causa, não. Nem por ninguém, não podia. Muita coisa que foi planejada não aconteceu. Mas eu passo para você, porque eu acho que eu já falei demais também. Ele tá contando que ele morou em outros lugares. Eu queria contar que a minha vida no Santa Maria, que é o mesmo prédio que a Rosane mora, 44 anos, mas eu morei na Lagoas com Afonso Pena, na Timbiras, na João Pinheiro, em 2 lugares, na Guajajaras, na Augusto de Lima com Bahia e finalmente na Bahia. Então eu estou nesse miolo também. Só 2 vezes que a gente saiu aqui para a Floresta e para Santa Rita do Não com Afonso Pena. A vida inteira eu vivi nesse miolo também. A Rua da Bahia, eu peguei a Rua da Bahia em várias fases, com trânsito para baixo, trânsito duplo, mão subindo, depois ficou mão para cima e não mudou mais. Bonde, né, trólebus. E ali tem uma vantagem, que tem tudo perto, né? Tem uma Maleta, né, que tem aquela tradição de reunir artistas ali uma vida inteira, e tudo acontece naquele miolo ali, é a coisa mais impressionante. E às vezes eu fico tentada a sair, por causa dessa história dos carros, né? Lá, os prédios que a gente tem aqui no centro, não tem espaço. O prédio que a gente mora são 140 apartamentos, né? E só tem garagem para 36 automóveis. Eles decidiram que ninguém ia ter carro. A gente sentava na rua para tomar cerveja no sábado, era tudo vazio. Você está falando de fazer as coisas a pé, os ônibus eram jardineiros, né? E a gente tinha bonde subindo, bonde descendo, depois trólebus, e a gente sentava ou jogava bola, brincava na rua, até 10, 11 horas da noite, na rua Timbiras, por exemplo, não passava um carro. O dia que passava um carro era motivo da meninada gritar, que a gente ficava meses sem ver um carro passar. Na Guajajara, você imagina, não passar carro? Na Timbiras, não passar carro? A gente viveu, era tudo pedra, né? Não era asfaltado. E eu já fiquei tentada várias vezes a sair do centro, mas aí fica todo mundo, mãe, você vai sair daí, aí é perto de tudo, eu sou cozinheira também, preciso ir no Mercado Central toda hora, que é uma paixão que eu tenho, não é só a música, eu acho que a gastronomia para mim está praticamente no mesmo, né, no mesmo lugar, e eu sinto um conforto muito grande, e eu sou aquela piolho do centro. Eu conheço esse centro todo e vou todo dia com a alegria do mundo com o meu carrinho, volto com ele pesado e adoro. E meus fornecedores me conhecem pelo nome, de tanto que eu vou nos mesmos lugares comprar as mesmas coisas. Então, eu tenho um carinho muito grande por isso aqui e o privilégio de morar na Rua da Bahia, que é essa efervescência, né, cultural. Eu sinto falta de uma coisa, que eu vou aproveitar, a gente andou conversando. Eu sinto que falta juntar um pouquinho a cultura gastronômica com as outras culturas, principalmente com a música. Eu sinto falta, eu até contei rapidamente para a Rosane. Há uns anos atrás, eu fiz parte de um seminário que aconteceu em frente ao Palácio das Artes, na Escola de Música. Veio o secretário de Cultura de Barcelona e o do Paraná, do Estado de Cultura do Paraná. O cara citou, não vou saber números não, mas é uma coisa absurda, números em termos de recursos, mas ele falou que o Museu de Picasso recebia em torno de 10 milhões de visitas por ano. E ele recebia X milhões de euros para contratar entretenimento, né? Hoje, Belo Horizonte ela ganhou como cidade criativa e, com certeza, depois que passar essa crise toda, a cidade vai receber mais visitas, porque com certeza o pessoal da cultura vai trabalhar nisso de forma, né, não só em termos de recuperação, mas a coisa parou lá atrás. Eu acho que falta juntar os segmentos culturais para se criar entretenimento para quem vier conhecer a gastronomia mineira. A gastronomia mineira foi a que deu o maior salto
Eu estou te falando que eu estou na música em questão de 5 anos, desde que o Brasil, que Minas foi representar o Brasil na França, o salto que a gastronomia deu fora do país foi muito grande. Foi tudo muito organizado, muito rápido, tem muito empreendedor, né? E a coisa aconteceu muito rápido. Na cultura, não. As coisas estão acontecendo, estão melhorando, mas elas ainda vão um pouco lentas. Mas se juntar tudo com um bom plano, eu acredito que tem tudo para arrebentar. As pessoas vão vir a Belo Horizonte comer a comida de Minas e vão ter entretenimento de Minas. Não, eu concordo. Inclusive, talvez uma falta de pensamento de um ecossistema cultural, né? Ecossistema sustentável. Com certeza. Que consiga gerar não só valor cultural, que já é gerado com maestria, mas também outros valores, ou que consiga se ver os valores econômicos que a nossa cultura gera. E a gente não pode falar de valor econômico sem não falar de uma das joias que a gente tem aqui na cidade de Belo Horizonte, que é o antigo Museu de Mineralogia, onde guardava todas essas joias minerais, agora guardam as joias da moda e do design de Belo Horizonte. E para isso, a Maria Carol vai falar um pouquinho para a gente da experiência do museu em BH. Então, interessante a sua fala, né? Porque realmente a gente considera o edifício uma joia arquitetônica da cidade, assim. E aí a importância dela, que eu vou contar um pouquinho aqui, a gente voltar na história mesmo, fazer uma viagem no tempo contando a história do edifício, como ele chegou até o Museu da Moda, que, na verdade, ele está muito ligado à construção da cidade, né? Porque Belo Horizonte era muito novinha ainda quando começou a construção do edifício, que foi em 1911, e foi até 1914, quando foi a inauguração. É interessante porque, ao contrário do que muita gente pensa, lá nunca foi uma igreja, nunca foi um espaço religioso. E até hoje a gente vê as pessoas passando em frente e fazendo, né, sinal da cruz. O prédio fica exatamente ali na Augusto de Lima com Rua da Bahia, é conhecido como o Castelinho da Bahia, e foi construído para ser o Conselho Deliberativo de Belo Horizonte, que é como se fosse a Câmara dos Vereadores hoje em dia. E teve diversos usos, e nunca um uso religioso. Mas por que se dá essa confusão? Na verdade, porque os espaços que eram neogóticos, eles realmente eram ligados a espaços religiosos, e os neoclássicos eram espaços ligados ao poder. E o arquiteto fez uma inversão ali, e fica essa curiosidade, inclusive como um ponto que o turismo explora muito, essa curiosidade. Mas então, depois teve diversos usos, foi o Museu da FEB, foi o Museu de Mineralogia, já foi rádio, a primeira biblioteca pública municipal. Então, teve diversos usos assim, muito importantes. Até que, no aniversário de 100 anos de Belo Horizonte, lá foi inaugurado como Centro de Cultura Belo Horizonte. E aí, com uma programação super efervescente, a gente tem um teatro de bolso, que é uma graça, então tem espetáculos artísticos, e não só programação de moda. Então, tem espetáculos de música, dança, teatro, são mais intimistas, né, porque é o que o prédio comporta. É um prédio que ele é tombado pelo município e pelo Estado. E, em 2012, se tornou o Centro de Referência da Moda, com o título de Belo Horizonte de Capital da Moda. Então, e aí, em 2016, o primeiro Museu Público de Moda de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte na vanguarda, assim, mais uma vez, tratando a moda como cultura, como patrimônio e memória, e aí o espaço com uma superprogramação que vai muito além das exposições, né, além da guarda e pesquisa de acervo, mas também com um espaço para conhecimento, um espaço para pesquisa e um espaço de fomento. Então, essa economia criativa, esses novos criadores, toda essa moda ligada à sustentabilidade, que é uma discussão que já vem de muitos e muitos anos lá no Museu da Moda, desde que era o Centro de Referência da Moda. Tudo que está acontecendo hoje, né, que a gente teve hoje, assim, uma aceleração em relação à sustentabilidade, muito nesse tempo de pandemia,
acelerou tudo que a gente já vinha discutindo há anos lá. Então, esse espaço, como um espaço mesmo de experimentação e de valorização desses novos criadores da moda, para a gente ser cada vez mais referência mesmo e fazer jus a esse título de capital da moda. Seguindo aqui a Rua da Bahia, a gente vai no Museu da Moda. A gente está aqui de frente no Museu da Moda. E o Museu da Moda, ele é um espaço que também é muito característico de Belo Horizonte. A gente pode até dizer que, assim como a Praça da Estação, todo aquele circuito ali da Praça da Liberdade, ele é uma das joias da cidade. Ele já foi o Conselho Deliberativo, que foi a antiga Câmara, ele já foi a primeira rádio de Belo Horizonte, o Museu de Mineralogia, e hoje já abrigou um centro cultural e hoje é o Museu da Moda. É um espaço multiuso, muito interessante, que fica de frente ao Maleta. O Maleta, que já foi o espaço do Grande Hotel. O Grande Hotel, inclusive, que tinha um restaurante muito interessante, que era um dos melhores restaurantes da cidade, era o restaurante do Melhor Hotel, e juntava pessoas intelectuais como Carlos Drummond de Andrade, Milton Campos, entre outros, para poder trabalhar, para poderem conversar, para poder trocar ideias. Daqui do edifício Maleta, né, daqui dessa área, desse ambiente, surgiram muitas histórias e muitas anedotas de Belo Horizonte. É um espaço que hoje ele é multicultural. A gente tem uma série de itens aqui da economia criativa, como sebo, como loja de discos antigos, pequenas vendas, pequenos bares, e até hoje continua sendo um ponto de efervescência, tanto para a gastronomia quanto para a troca de ideias, para aquela resenha do final da tarde. É um lugar muito, muito interessante e fez parte, obviamente, da vida de vários artistas, ainda faz parte da vida de vários artistas de Belo Horizonte. A gente está ouvindo, né, na nossa conversa a respeito dos encontros e das resenhas que existiam aí pelas madrugadas para falar sobre teatro, para falar sobre música, para falar sobre gastronomia e outras questões acerca da nossa cultura. E definitivamente, se esse lugar falasse, ele teria muitas, muitas histórias para contar. O design, que é a área da qual eu venho, ele é muito ligado à questão da indústria, à questão da geração do valor. A gente tem aqui em Belo Horizonte a primeira faculdade de design do Brasil, que é o ENG, onde eu me formei, e a gente costuma pensar, pelo menos a linha de design com a qual eu estou acostumado, é uma linha de design sistêmico, em que a gente não pensa o que você está entregando, mas pensa como aquilo que você está entregando funciona dentro de um todo. Dentro dessa linha de raciocínio, e aí eu vou provocar todo mundo, sintam-se à vontade para poder falar, uma das coisas que eu até defendo também no Conselho Municipal de Cultura é que a cultura de Belo Horizonte ela tem que explorar melhor seus valores, no seguinte sentido: uma cidade que tem cultura, ela tem menos pessoas com doença, a pessoa ela não se estressa tanto. Por que ela não se estressa tanto? Porque ela consegue dar vazão na sua vida a coisas que lhe dão prazer. Conhecimento, né, moda, comida, música, teatro. A gente tem uma série de coisas que vão acontecendo e que vão compondo a vida da pessoa, que vão ajudar ela a comer melhor, vão ajudar ela a se portar melhor, se vestir melhor, ter uma melhor postura, e tudo isso complementa de uma certa maneira e favorece de uma certa maneira a economia da cidade. Se as pessoas são mais saudáveis, elas utilizam menos o médico. Se as pessoas estão mais na rua, a gente precisa de gastar menos com a segurança, porque as pessoas são a própria segurança, né? A ocupação dos espaços urbanos propicia isso. Dentro dessa linha de raciocínio, quais outros valores mais a cultura traz para Belo Horizonte? Não só esses valores escondidos, assim, mas valor de fato, valor traduzido em divisas, em dinheiro. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos lá, Pedro. Desculpa. Eu acho que
tudo que se faz de cultura em Belo Horizonte agrega valor, de uma certa maneira. Eu acho que Belo Horizonte tem uma coisa do mineiro que é pouco ousado, né? Quando você vê que em outras capitais ou outras cidades do Brasil, grandes eventos atraem multidões, eventos culturais, naturalmente, que eu estou falando, o mineiro fica com medo de fazer esses grandes eventos. Eu me lembro de uma imagem que ficou quando o Carreiras veio ao Brasil e que ele foi cantar na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Se o Pavarotti foi a São Paulo, não sei se foi, mas se não foi, podia ter vindo ao Mineirão, cantar no Mineirão. Então, eu acho que o Belo Horizonte, o mineiro é acanhado. O cara sai daqui para ir ver o Frank Sinatra cantar no Maracanã, mas não é capaz de tentar trazer o Frank Sinatra para cantar em Minas Gerais. Estou falando desse tipo de atividade. Me assustou muito quando eu vi que o Bolshoi um dia tinha chegado ao Palácio das Artes, né? O mineiro tem essa timidez, essa coisa meio... E Belo Horizontino, ele é tão seguro que ele não diz nem sim nem não para as coisas, ele fica em cima do muro para decidir coisas que poderiam ser rápidas e eficazes, tanto na parte empresarial, nos empresários, como na parte política. E mesmo os próprios artistas são tímidos de sair daqui para fazer uma temporada fora, por exemplo, né, Mara? É difícil. Você vê, o Grupo Corpo vai, porque o Grupo Corpo foi se consolidando a ponto de ser um dos raros grupos de dança do Brasil, porque quase todos acabaram, né? Então, quando você vê isso, mas Belo Horizonte já foi a capital da dança. Pensa nisso, já foi a capital brasileira da dança. Acabou. Então, você tem que ver o seguinte, por que essas coisas começam em Belo Horizonte e depois acabam? Por que não agregam valor mais para frente ou não se sedimentam, né? Não repetem? Essa é uma grande pergunta que nós todos temos que fazer para nós mesmos. Porque não basta só falar assim, o prefeito, o governador, o deputado, a Câmara, não. Os artistas, não. Somos nós que não estamos deixando essa mesmice acontecer. Eu me pergunto se elas acabam ou também se transformam, né? A gente está tendo um reaparecimento da dança, mas a Mara foi provocada, ela vai ter uma resposta. A Mara eu vi provocando, né, Mara? Nossa, a gente sabe. Mas eu queria falar de uma coisa que às vezes até incomoda, mas eu vou falar assim mesmo. Eu sinto falta de mídia aqui, eu sinto falta de programas locais que façam essa coisa sair da cabeça individualmente de cada produtor. Então, eu costumo falar assim, o que acontece no Rio e São Paulo, o Brasil e o mundo fica sabendo, o que acontece em Belo Horizonte morre em Betim. Isso é uma realidade cruel, mas é verdade. Então, aqui ninguém se conhece. Eu faço projetos assim que tem... sempre tento valorizar o artista daqui. Então, a gente acaba valorizando mais os de fora. Qual o problema? É lógico, agora as coisas estão mudando um pouco, porque a grande mídia está mudando um pouco de lugar. Quando você dependia 100% da televisão, você absorve aquilo que você conhece. Eu tenho uma teoria que eu chamo de teoria do croissant. Café com pão com manteiga e café com leite é uma delícia. Já comeu um croissant? Como é que você vai dizer que você não gosta se você nunca comeu? O que eu sinto de toda a experiência que eu tive, por exemplo, você vai no Palácio, domingo, na feira, que tem todo tipo de público, e tem um concerto lá atrás do Palácio das Artes da orquestra. O que vai de gente lá assistir aquilo e se emociona, gente às vezes super humilde, que eu tenho certeza que se fosse dentro do teatro e pagando, eles não teriam condição. E eles se emocionam com aquilo. Quando o Palácio das Artes pegou fogo, teve uma senhora que foi a todos os espetáculos, ela dormia na fila, e a fila vinha até na Avenida dos Andrades, porque ela nunca teve dinheiro para entrar lá dentro, e a programação foi super elite. Milton para cima. Então, assim, o que falta é aproximar. Como é que as pessoas vão gostar de uma música, de um teatro, de um livro, se ninguém chegar a apresentar? Para eles nem existe. Uma coisa que a gente também pode levar em consideração é onde que as pessoas enxergam valor. A gente estava falando de valor e a gente pode chegar um pouco nisso. Eventualmente, Belo Horizonte é uma cidade que tem muita gente que trabalha. E nem todo mundo, sejamos francos, tem acesso ao melhor tipo de cultura. De qualquer maneira,
tem algumas pessoas que se empenham em levar essa cultura para a periferia, se empenham a levar essa cultura de uma maneira mais acessível a todos. Eu sei que eu trabalho com design de livros há algum tempo, e uma das questões que se falava era de quão pouco se compra livros no Brasil, né? No entanto, para te contradizer, agora eu vou te contradizer com propriedade, tem coisa que se faz em Belo Horizonte que vai para o Nordeste. Está aqui a Evelyn, que não me deixa mentir. Não. Como é que é? Mas eu quero voltar. Não, tudo bem, mas a zoeira valeu. Como é que é esse processo de entrega de valor e como que as pessoas, o seu público, a sua audiência, ela lida com esse valor de ter um espaço tanto para poder se manifestar de forma escrita, quanto para poder consumir livro de uma maneira que ela não poderia fazer antes, ou de uma forma que ela normalmente não teria acesso? Então, essa questão me dói muito, falando sobre o acesso à cultura, principalmente, quando eu penso na biblioteca que a gente tem, biblioteca pública ali na Praça da Liberdade. Eu, como pedagoga, já frequentei, já participei de vários eventos na biblioteca, e é uma coisa muito linda, sempre tem muito teatro, muita música, contação de histórias, mas quando a gente olha o público que está ali, a gente percebe que são pessoas que moram próximos a essa biblioteca, e isso é uma coisa assim, que me incomodava demais, porque eu pensava nas famílias, por exemplo, do meu bairro, que tem 3 filhos e tem que pegar um ônibus, 2 ônibus, pagar passagem para chegar aqui na Praça da Liberdade e acessar esse conteúdo. Então, o meu sebo lá na periferia, ele vem com essa proposta de criar um espaço cultural e acessível, que não precise ser na biblioteca aqui da Praça da Liberdade, ou que não seja uma livraria de shopping, sabe? Descentralizou, né? Isso. E, como eu havia falado, a Periferia, ela me deu gás, me deu incentivo para continuar meu negócio. E eu juntei as ideias com um outro livreiro de Belém, o nome dele é Jean, e a gente criou essa rede que pretende criar livrarias em periferias do Brasil inteiro. Como que a gente funciona? A gente tem, como eu havia falado, a do Gueto, que é o Clube do Gueto. Nele, a pessoa entra e consegue, a pessoa de qualquer lugar do país. E como eu estava falando com o Rodrigo, o nosso público maior é do Nordeste. São cidades que não têm tanto acesso a livrarias, sebos, né, e bibliotecas. Essas pessoas, elas entram no clube, elas interagem, conversam, elas fazem amizade lá também e vão acumulando essa moeda virtual. E a gente consegue enviar, né, graças ao serviço dos Correios, um serviço também econômico, que não pesa tanto para a gente envia esses livros para as pessoas, elas trocam as moedas por livros. Então, essa também é uma outra forma que a gente encontrou de dar acesso para outras pessoas que estão, né, em diferentes locais descentralizados. Em favor da Mara, antes de passar a palavra para ela estava falando de um momento televisivo, né? E agora a gente está no momento em que a internet permite essa divulgação mais fluida também daquilo que é feito. Mas ela tem direito à réplica, porque eu citei. Eu vou falar especificamente da música, como você falou especificamente da literatura, ok? Eu vou falar por mim, pela experiência que eu tenho, pelos amigos que eu tenho em convivência. A gente absorveu tudo que veio da TV durante anos. Então, é muito difícil, porque é uma cadeia de produção. É a gravadora que paga por cada no programa de televisão. Tem toda uma cadeia ali que está trabalhando com aquele número X de artistas, né? Aquilo que eu falei, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente o Rio Vitrine. Os artistas que saíram daqui, eles que conseguiram no momento... Eu falo isso com o Flávio, eu sou muito amigo do Flávio. Falo assim, olha, saiu daqui no momento certo. Se fosse agora, nesse momento, isso é complicado. Hoje, cada um tem seu canal de TV, como cada um tem seu canal de YouTube, cada um... Só que aumentou a quantidade de canais e a concorrência ficou, né, enorme. Mas o que me chateia é pensar que o morador de Minas não conhece os artistas de Minas, nem os que fizeram sucesso e fazem sucesso no Brasil e fora do Brasil. Então, é porque tem alguma coisa errada.
É uma coisa que talvez explique um pouco, eu não sei se todos concordam com isso, mas é uma visão que me passa eventualmente, e aí pega um pouco da tua história, pega um pouco da história do Pedro Paulo, acho que um pouco de cada um de nós aqui, na minha também é a mesma coisa. Belo Horizonte é uma cidade muito nova, e durante muito tempo a gente via Belo Horizonte não como um lugar para a gente curtir, mas um lugar para a gente trabalhar. A gente trabalhava aqui e se divertia em outros espaços, né? Se você tem férias, você vai para a praia ou vai para o interior, para a casa dos avós, para a casa dos seus pais. Então, Belo Horizonte, a gente se apropriava muito pouco do espaço urbano. E a gente tem umas coisas interessantes, né? E aí, até cutucando um pouquinho da questão da moda. É muito legal, por exemplo, quando você vai a Paris, ver o pessoal, sei lá, fazendo um piquenique numa praça, ou sentado ali, vai com uma roupinha legal e está aproveitando o espaço. Belo Horizonte, durante muito tempo, associou essa ideia ao proletário, ao cara que não tinha condição de bancar uma saída, não tinha condição de bancar a própria cultura. Então ele ia para o Parque Municipal, isso era extremamente popular e era uma questão até de preconceito mesmo. É uma realização de um preconceito. Agora, Belo Horizonte ela é mais do que isso. Alguns lugares, algumas praças, elas têm se despontado ultimamente. E eu tenho visto mais essa apropriação também do ponto de vista de roupa. A gente não vê só a gente não vê só as pessoas muito arrumadinhas indo para o shopping, ou muito arrumadinhas para poder sair na rua. Mais à vontade. Quando eu digo arrumado, assim, dentro de um padrão pré-estabelecido. A gente falou disso. É possível que a gente veja hoje uma moda street, uma forma de manifestação, inclusive com impacto até naquilo que é vendido, naquilo que é comercializado, já com uma identidade belo-horizontina, né, que mescla um pouco dessas histórias mistas. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem vivido, não é? Na verdade, a moda ela conta a história de um tempo, né? Então, se pegar assim fotografias, agora uma das exposições que a gente está em cartaz no museu se chama Arquivo Urbano, 100 anos de fotografia e moda no Brasil. Então, conta desde 1900, assim, a mulher se libertando do espartilho, até os anos 2000. E é interessante assim, como que cada década, apenas de ver a foto, você consegue falar ali o que estava sendo vivido, né, no social, cultural, político, econômico, e principalmente em relação à mulher mesmo. Essa exposição, ela vem muito da moda da rua, da moda cotidiana, e um arquivo de família. Tem acervo também de museus e grandes fotógrafos, mas basicamente são fotografias de família e de rua. Então, isso é muito importante, assim. E hoje a gente vê essa busca e orgulho da sua própria essência, né? As referências das suas origens. Então, essa valorização que é incrível, essa mistura que é incrível. E hoje, especificamente, assim, o que a gente está vivendo hoje, assim, um resgate também dessa moda que é mais confortável, né? Que, além de contar a sua história, ela é confortável, porque é o que a gente vive hoje, né? A gente estando em casa, fazendo nosso dia a dia, nosso trabalho, tudo em home office, a gente busca mais conforto, mas sem deixar de colocar ali, de imprimir ali a nossa identidade. E Minas tem uma identidade muito forte na moda, assim. E o que eu acho que precisa ser muito valorizado, sabe? É lógico que tem as referências que vêm da Europa, mas, assim, e aí voltando um pouco atrás, o marco do Grupo Mineiro de Moda, e esse DNA mesmo tão forte, sabe? E essa valorização que a gente chega nos outros estados e até fora do país, e quando fala moda mineira, as pessoas falam com muita valorização e muito Milão orgulho, que o diga, né? Não é? Exatamente. Agora, desfilando em Milão, inclusive com o Eco Fashion também, a gente tem, né, diversas marcas, mas, por exemplo, a Libertis, que é uma marca super interessante, que ela é feita, tanto as estampas quanto a própria confecção das peças,
São feitas todas por mulheres que são privadas de liberdade. Então, cada uma contando ali sua história. E é muito, 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 muito interessante assim, a gente sair às ruas e conseguir identificar ali a nossa história. A gente não precisa contar a história dos outros. Elas podem até ser uma inspiração, mas o mais interessante é a gente contar a nossa própria história. E isso a gente pode contar através do que a gente está vestindo. É uma forma de comunicação não verbal. E uma coisa interessante que você toca é com relação à participação da mulher no mundo da moda. Eu vejo ainda que a gente tem a gente é muito sexista ainda, a nossa cultura ela é muito sexista. E mesmo na moda, em outras áreas, a gente vê cada vez, não é cada vez mais, a gente tem visto ao longo dos anos muitos homens ocupando os primeiros postos lá e as mulheres ocupando as camadas não menos importantes, não são menos importantes, mas de menos visibilidade dentro da área da moda, dentro de várias áreas da cultura. No entanto, a gente vê de, sei lá, 20, 30 anos para cá um crescimento desse girl power, né? Em todas as áreas, até porque a gente está num processo, as mulheres são inteligentíssimas, a gente está num processo de elas estarem cada vez mais no mercado de trabalho e cada vez mais abertas ao mundo com as mídias sociais. E aí eu vou perguntar para a Rosane, inclusive, como que está a participação, como que a SMED vê a participação da mulher dentro do setor da economia criativa, como que a SMED ela tem pensado isso também do ponto de vista do fomento da mulher dentro dessa indústria em Belo Horizonte. Sim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ela tem programas voltados para a qualificação profissional da mulher. Nós temos esses programas agora com a pandemia, eles foram virtualizados pela Prodabel e são cursos gratuitos de empreendedorismo digital. Nestes cursos, a gente vê assim, o predomínio, 82%, ou mais de mulheres. Inclusive, a própria Feira de Artesanato da Afonso Pena, ela também tem uma prevalecência de feirantes mulheres. 80 e alguma, quase 90% são de mulheres. Então, assim, a gente vê com muita satisfação a mulher empreendendo com qualidade. E a mulher, inclusive, o Libertês, nós temos lá 2 mulheres que são as gestoras desse projeto, né? Então, essa questão não só das mulheres, tá, Rodrigo? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ela tem uma preocupação muito grande, e isso eu até ia comentar, com a questão da diversidade. Da gente poder trabalhar, e aí vem a ousadia que o Pedro Paulo estava nos falando ali que falta, mas eu acho que hoje essa ousadia, ela chega pelo diverso. Então, por exemplo, nós temos movimentos aqui nesta região, como o movimento que a gente viu aí e que gerou esse boom do carnaval, né? Que foi a Praia da Praça, né? Essa praça aqui virou uma praia. A partir daquele movimento, né, do pessoal, aí nós tivemos a ocupação, aliás, literalmente, ocupação, né, o movimento chamava ocupação, e aí veio a questão do carnaval, né, que hoje é um dos melhores, se não do melhor do Brasil. Então, nós temos essa questão da diversidade. Nós temos aí o duelo de MCs. Por isso eu fiz tanta questão, né, que a Evelyn viesse e conversasse com a gente, a juventude. A juventude, e que está aqui nesse espaço que a gente está, sempre promove eventos, trazendo a periferia para o centro desses eventos, trazendo para a centralidade. Não só, Rodrigo, a gente levando a cultura da centralidade para a periferia, mas o caminho inverso. E aí nós temos o duelo de MCs, que é organizado pela ONG Família de Rua, que já tem o quê? A gente já deve ter mais de 15 anos que os meninos revitalizaram, a rapaziada revitalizou o viaduto ali da Santa Teresa, debaixo do viaduto. É um evento nacional, quiçá internacional, não é o duelo ali, e tem a parte, inclusive, assim, já não sei quantas vezes, já perdi a conta, mulheres, né, as meninas, vencendo a batalha de MCs. Então, assim, é a questão da diversidade. Nós temos também, aqui nessa região, está surgindo,
E pena que agora com a pandemia, né, vamos ver se volta, e pelo menos eu andei passando por ali e vi que está retornando, as rodas de samba, ali no começo da Amazonas, com Bahia, assim, onde tem as paineiras ali, né? Então, nós temos ali um movimento, sábado, domingo, sexta-feira à noite, o pessoal com roda de samba, roda de pagode, samba de raiz. Então, assim, Belo Horizonte, de uns 10 anos para cá, de 2010, 2011 para cá, tem um boom cultural, mas não foi aquele boom cultural da centralidade, foi um boom cultural da periferia. Né? Nós temos aí os bailes funks, né, que nós não podemos ignorar a cultura funk. Né, e é uma cultura fantástica. Né, fantástica, é uma cultura que desenvolve economicamente. Se a gente pega, por exemplo, só os bailes, que a gente tem notícias aí que acontecem. Gente, independente da questão da pandemia, tá? Não vou falar dos proibidões, né? Mas, independente da questão da pandemia, a movimentação econômica em torno desses bailes funks, a movimentação econômica em torno da comercialização das músicas, o pessoal MC, o pessoal DJ, como que eles movimentam os bailes funks. O próprio pessoal do duelo de MCs, eles têm uma grife. Né? Na realidade, eles transformaram, né, o duelo de MCs numa grife. Então, você vê lá na internet, eles têm a loja virtual, com inúmeros produtos, e os principais são as camisetas. Então, você tem aí essa questão da cultura, da moda, do desenvolvimento econômico, da música, até do teatro, que o duelo de MCs não deixa de ser uma encenação, né? Você tem toda ali uma encenação. Você tem esse ressurgimento a partir da diversidade, a partir das juventudes, né? E a partir das periferias, porque as periferias são muitas também. Assim como, né, o centro também são muitos. Nós hoje estamos aqui reunidos, batendo um papo sobre o centro a partir da Rua da Bahia, que é uma rua icônica e uma das mais tradicionais. Mas nós temos outros centros, nós temos outras centralidades. Né? E, por exemplo, o Carnaval revitalizou, gente, uma centralidade que, aliás, aqui começa, que é a Rua Guaicurus. Nós estamos justamente na Rua Guaicurus 50. É o endereço do Centro de Referência da Juventude. E olha como o Carnaval, né, uma das maiores manifestações, inclusive em número, né, é justamente o pessoal que faz ali o chamamento 5 horas da manhã, né, na Guaicurus. Né, pega o bloco ali da Guaicurus, né, e eu não estou me lembrando o nome do bloco, mas que revitalizou ali a região. Então brilha. Então brilha. Né? Então, assim, gente, Guaicurus brilhando. Né? Então, assim, eu acho que Belo Horizonte tem tudo para ser o que a Mara ali falou, mas, ao contrário, gente, é trazer Rio-São Paulo sair do eixo. Caminhando um pouco aqui mais acima na Rua da Bahia, a gente vai encontrar a Basílica de Lourdes, né? Um centro religioso. E é interessante que na rua de baixo, aqui na João Pinheiro, nós temos exatamente o nosso centro bancário, né? O antigo centro bancário de Belo Horizonte. É muito legal a gente ter essa percepção do processo que é caminhar pela Rua da Bahia, do processo que é subir Bahia e descer Floresta. A gente tem uma série de marcos que vão desde a praça, passam ali pela Carijosa, onde a gente tinha a nossa Bolsa de Valores, passam pelo um centro que ele é um centro de transporte também, onde fica o Mercado das Flores. A gente passa pela Primeira Rádio, um centro grande de comunicação em frente à Maleta, até poético pensar nesse aspecto, e a gente entra no centro religioso. E é exatamente o centro religioso que vai abrir caminho para outros pontos da cidade que a gente vai falar agora. Por exemplo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Eu não sei se a religião ela tem a ver com essa questão do desenvolvimento, mas o fato de estar muito do desenvolvimento econômico, mas o fato de estar muito próximo é indicativo, né? É bastante significativo para a cidade. Percorrendo esse caminho, a gente está chegando já na Praça da Liberdade. Aqui na Praça da Liberdade a gente tem o centro administrativo, a gente tem a Secretaria de Educação, tem o Palácio do Governo, que hoje foi transformado no centro cultural, num circuito cultural da cidade.
E aí fica uma questão para a gente que está aqui na virada cultural. O antigo centro administrativo da cidade, de repente, é talvez o principal centro de cultura da cidade hoje. Então, parece que a nossa administração, se não de fato, pelo menos em termos de sentimento, passa a ser cultural. A gente passa a ter aqui um espaço que ele é voltado para a cultura, que ele vive da cultura, que ele transpira cultura. A Rua da Bahia ainda perpassa a partir daqui por vários outros marcos, como, por exemplo, o próprio clube Minas Tênis, que ele é bastante significativo na cidade com a sua arquitetura, a própria biblioteca pública, e ela vai terminar na Avenida do Contorno. Ponto interessante, a gente começa na Avenida do Contorno e termina a nossa história na Avenida do Contorno, mas a nossa história também não termina aí. A nossa história continua na vida de cada um de nós, na vida de cada pessoa que consegue imaginar uma Belo Horizonte cada vez mais criativa, cada vez mais cultural e cada vez mais receptiva a esse tipo de economia, que é uma das que mais cresce no mundo. Se falou muito dessa questão de centro e de periferia, e é interessante porque as pessoas que se acham centro, elas são centradas em si mesmas, né? Mas elas são periferia das outras pessoas. E a cultura, de uma certa maneira, ela tem um viés que é um pouco marginalizado. Ele é marginalizado porque, é óbvio, né? Você vai perguntar para 90% dos pais aí, não é o sonho que o filho dele seja considerado artista. Né? Pode até querer que seja jogador de futebol. Ele pode ser artista, mas tem que fazer uma faculdade. Tem que fazer uma faculdade de alguma coisa, enfim. Mas mesmo assim é muito a contragosto. Com certeza. E a gente tem esse processo, um processo de marginalização que traz também muitas oportunidades. Pelo fato de você não ter, às vezes, um apoio estruturado, te dá a possibilidade de empreender de outras maneiras. E eu tenho certeza que no momento de contracultura que vocês viveram, vocês devem ter bastante história a respeito disso. Com certeza. O que eu queria muito é que essa conversa daqui hoje saísse daqui com alguns projetos, que a gente pudesse reunir, conversar, eu mesmo tenho algumas ideias, porque cultura custa caro. A infraestrutura que tem atrás, isso tudo é muito caro. Eu acho que agora, a gente trabalhando dentro de casa, igual todo mundo, eu estou vivendo uma situação que eu nunca vivi. Eu nunca pensei em tocar no México, tocar na Argentina, e agora eu estou tocando no México, na Argentina e em outros lugares, porque eu gravo no estúdio, chego em casa com meu celular, gravo um vídeo. Mas o teatro não vai sobreviver. Não tem, tem acontecido, mas não vai sobreviver. Agora, isso foi para mim uma alternativa que nos deu uma oportunidade de passar um pouco por cima dessa confusão toda que aconteceu. Mas a gente sente falta do público ali, interagir com o público, isso acontece. Agora, eu acho que quem está pensando parecido tem que se ver mais e botar isso no papel e tirar do papel. Isso que a gente tem que fazer a partir disso aqui, é uma proposta que eu faço. A gente tem que sair fazendo coisas justamente para acabar com essa dificuldade de trazer a periferia para cá e vice-versa. Em todos os segmentos, não pode ficar assim, nós só vamos levar funk para a periferia, não pode fazer isso. A periferia não está chegando em todos os lugares. Então, eu acho que tinha que fazer uma coisa bem democrática, e principalmente coisas que valorizem o que a cultura mineira já tem segmentada e forte, que já está fortalecida e acontece. A música mineira, no meu entendimento, é uma das músicas mais ricas do mundo. Então, é super valorizado nos Estados Unidos, na Europa, e aqui você sai na rua perguntando por artistas que são conhecidos internacionalmente, ninguém sabe, não sabe quem é, cara. Apesar de que eu tenho uma visão de que o funk ele vai ser clássico, e não falta muito tempo. Ele já não é. Hip hop também é clássico, porque você pensa, o rock and roll, ele tinha todo esse estigma de periferia, de marginalizado, quando ele veio, e hoje a gente tem os clássicos dele. É claro que, como todo tipo de arte, nem tudo permanece como clássico, mas as melhores obras, sem dúvida, as referências, aquelas que não perdem o seu conceito ao longo do tempo, o conceito resiste ao longo do tempo, essas sem dúvida serão clássicos. Não tem ninguém da dança aqui, mas eu vou fazer com adendo. Hoje eu vi, antes de vir para cá, um programa de dança
de rua e chama Cramp. As pessoas criam o seu próprio estilo e fazem um trabalho. Muita gente foi rejeitada, por exemplo, não pode fazer balé clássico, essas coisas. Está todo mundo dançando e é fantástico. Não, é sensacional. Eu só não sei o que vai acontecer com a arte como um todo depois da pandemia. Porque, em termos de experimentação, tudo está acontecendo. E eu sei que o teatro, essencialmente, ele depende da presença do público. Então, eu acho um horror fazer teatro online. Essas lives de teatro. Não só eu, todo mundo da área teatral, eu acho que precisa do público. O teatro é um tripé, texto, ator e público. Se você tirar um deles, acabou o teatro. A música também, né? A música também. Mas a música tem uma coisa. Você pode gravar um show, porque ele está ali que você você pega a música, a essência dela, você pega tudo. O teatro tem sutilezas nos movimentos. O teatro é uma construção estética que tem muitos e muitos movimentos que a música não precisa desses movimentos. Mas a gente sente falta do Claro, público, claro que reação, sente, com Mara, certeza. claro que sente. Eu estou dizendo o seguinte, a música pode sobreviver mais, é isso que eu estou querendo falar, Entendi, que o teatro. do que o teatro, entendeu? A dança, o que ela está fazendo? Dança solo. Então põe uma câmera, põe uma bailarina ou bailarino, ele fica ali dançando. Acho um horror também, porque não tem o público, não tem a respiração da plateia ali. Então, depois dessa pandemia, quando é que isso vai passar, nós vamos ter que reinventar o teatro. Se ele vai acontecer como era antes, como a gente aprendeu a fazer, ou se ele vai ficar uma coisa cult para pouquíssimas pessoas e outras formas vão aparecer. Eu não tenho resposta. Se eu tivesse, eu vendia, engarrafava e vendia, juro. Né? Mas eu não sei, sabe? Eu sei que nada está fácil nesse Brasil e a arte e a cultura, principalmente, elas estão em dificuldade porque estão sendo perseguidas pelo neofascismo que se instalou no país. E isso é horroroso da gente pensar, porque o fascista só consegue se instalar no momento que ele destrói a inteligência, a arte, a cultura, o pensamento, a ciência. Só assim que ele consegue chegar ao poder. Então, nós estamos vivendo um momento terrível, que a gente não sabe como é que vai sair lá atrás, lá adiante. Quem lutou contra a ditadura como a minha geração, olhando para o que está acontecendo hoje no Brasil, acha que a ditadura foi uma criança. O que está acontecendo hoje é absolutamente enlouquecedor do ponto de vista da desumanidade, da barbárie, da perseguição a tudo que é pensamento, a tudo que é inovação, a tudo que foi avanço ou que já se avançou em termos de direitos e de deveres dessa sociedade brasileira tão diversa, tão rica, né? A perseguição evangélica, a perseguição dos fanáticos fundamentalistas. Como é que a gente vai sair lá adiante depois desse período? O que será do Brasil pós-fascismo? A gente tem que começar a trabalhar a cabeça para pensar que nesses 2 anos e meio, 3 anos e pouco, 4 anos, que o fascismo deu esse avanço sobre a cabeça das pessoas, eles conseguiram destruir muita coisa, inclusive e principalmente a saúde do nosso povo, tanto física quanto mental. E eu aqui encerro minha participação. Solta o microfone, né? Mas, pegando aqui o gancho na fala do Pedro, né? Essa questão do momento, mas é aquela questão também do positivo, né? Toda crise tem o seu lado positivo. Então, quando eu trago a insurgência da periferia, né? É porque faz frente a essas ações, né? Essas fascistas, neofascistas. E, assim, eu acredito muito, muito mesmo no poder da juventude e no poder da diversidade.
para a gente poder combater isso tudo que está aí, inovar e ir para frente. E, principalmente, eu estou lembrando aqui, Pedro, a fala do Paulo Gustavo, né? Quando ele fala que rir é o melhor ato de resistência, porque agora a gente tem que resistir. E eu acho que nós estamos resistindo. Quando eu vejo a meninada ali fazendo hip hop, dançando, sabe, assim, nós temos aquele movimento lá do Black Music na Praça 7 também, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas, os próprios Passou para lá, porque eu estava feira, sentindo falta, era na Goiás, Goitacazes, ali embaixo. estava na Praça 7. Então mudou para lá, por isso que eu não vejo mais. E aí, isso é que eu acho que daqui para frente a gente vai poder, né, lá, colher alguma coisa, é a questão da resistência. E um exemplo da resistência, gente, é a própria virada cultural. Não é? E está todo mundo on, né? Está todo mundo on, mas a gente também tem que pensar em um outro aspecto. Não vou nem poetizar isso, mas se por um lado a gente tem a questão da resistência, e a gente tem dentro da cultura esse processo de resistência, de resistir, persistir até, e prosperar dentro dessa persistência, fica uma questão que eu acho que a gente poderia tentar pensar um pouquinho sobre ela, dentro de cada aspecto que cada um aqui representa, para poder fazer, de repente, uma síntese. Muita gente fala de sobreviver de cultura, mas eu acho que a cultura ela já passou dessa fase. A gente tem um momento em que a gente pode, né, o próprio Pedro Paulo falou que teve um momento na história dele que ele viu que podia viver de cultura. E a questão é essa: como que a gente pode viver de cultura? Os desafios estão aí. Reclamar dos desafios não muda nada. Como que a gente pode prosperar? Como que a gente pode vencer? E como que a gente pode fazer essa cultura e esse valor prevalecer? O que cada um de vocês aqui veem como um indício, uma luzinha no fim do túnel que está aparecendo e que pode servir até como uma fala de incentivo para quem quer empreender, para quem quer entrar nesse setor, para quem quer ter espaço, para quem sonha em viver de rock, quem sonha em viver de moda, quem sonha em viver de livro escrevendo, quem sonha em ser artista, quem não quer ser a pessoa principal no palco, mas quer operar uma câmera, porque é extremamente importante, aquela pessoa que tem um pensamento bacana ali, uma visão fotográfica legal, que quer montar um cenário, que quer montar os aparelhos de som, os aparelhos de luz, porque isso também é um ponto que eu vejo recorrente na cultura, de não se falar quem está no background. São artistas que estão ali, são pessoas extremamente importantes, capacitadas, e muita gente quer exatamente estar ali naquele ponto. O que a gente pode trazer de luz no fim do túnel, de questões, de pontos, para falar para essas pessoas que querem entrar no mercado e querem realmente contribuir para que todas essas mazelas fiquem no passado? Eu posso começar? Eu vou começar, né, enquanto política pública, né? O que eu tenho a dizer, gente, é que a prefeitura hoje ela oferece chamamentos. Nós temos aí o programa 4 Estações. Então, você tem 4 vezes ao ano chamamento público para as iniciativas culturais, as mais diversas possíveis, financiadas, patrocinadas pela prefeitura, seja diretamente do fundo municipal, ou seja pela captação de recursos. E a gente tem observado essa descentralização, né, pelos 34 aparelhos culturais que nós temos espalhados pela cidade, os centros culturais. Inclusive, durante o processo de abertura, quando está em vigência lá o edital, né, as pessoas podem achar que é complicado participar. Esses centros culturais, eles têm oferecido oficinas para que as pessoas aprendam a fazer o projeto para apresentar, para que as pessoas aprendam a fazer projeto para ir lá captar recurso, patrocinadores. Que seja o patrocinador da padaria do bairro, do sacolão do bairro, sabe? Coisas assim, não precisa pensar igual o Grupo Corpo, né? Vamos patrocinar a Shell, ou então, né, um Banco do Brasil. Não, gente.
É um patrocínio legal também, que é do desenvolvimento econômico legal, que vem dali. Então, a Prefeitura tem estimulado, através desses chamamentos e da formação para se participar dos chamamentos e descentralizar desses chamamentos, valorizando, inclusive, o pessoal que vem das regiões mais vulneráveis, que apresentam projetos que são das regiões mais vulneráveis da capital. Tá? Então, assim, eu acho que, nesse sentido, nós estamos começando a fazer esse tipo de movimento para formar, né? Olha aí o Fórum Qualifica BH, para formar, sabe, Rodrigo, a questão aí do gestor cultural, porque a Mara não teve esse curso de produtora cultural. Pedro foi Paulo na vida, nem, né? foi na vida. Foi na vida. Agora, precisa sofrer tanto? Não. O poder público tem como amenizar isso. Mas E é precisa isso que a gente divulgar tá isso mais, fazendo. por exemplo. Você falou de forma mais... eu ia sintetizar com 4 palavras, mas é isso aí. Essa informação precisa chegar nas pessoas, né? Aí ficou mais on, está chegando então, está ficando mais on ainda. Como que você vai deixar isso mais on para a gente? Não, o que eu ia falar primeiro, conhecimento. Você tem que procurar conhecer como é que a coisa funciona. Segundo, persistência, empreender e atualizar. Eu acho que são coisas que isso aqui precisa, porque eu tenho dom, eu sei fazer isso, eu quero melhorar, eu quero virar um profissional. Tem um caminho que hoje pode ser encurtado, não precisa de passar 20 anos, 30 anos, porque a gente virou produtor por necessidade de produzir a gente mesmo. Porque não tinha, e hoje o mercado ainda tem essa dificuldade. O produtor está surgindo, mas não é aquele produtor experiente que vai fazer o artista aparecer, ele acaba fazendo sozinho, ele cria o canal dele, ele grava as coisas, ele divulga, às vezes ele faz assessoria, porque dentro do projeto dele não tem 3, 5 mil reais para pagar uma assessoria de imprensa, e o cara vira um bombril. Eu virei um bombril, me orgulho muito disso, porque eu sou brasileira. Eu falo, cara, que virar nos 50 é a melhor coisa, não dependo de nada. Entendeu? É lógico que eu preciso de uma equipe para fazer um trabalho, como sábado eu gravei a virada, uma equipe impecável, tenho que agradecer, sei que eles estão ali em cima, me aguentaram lá a noite toda, entendeu? Um pessoal que tem que ser profício, ter paciência, tolerância, às vezes não está na hora de comer ainda, passa a hora, da hora, e está ali. Esses profissionais a gente tem que valorizar, mas a gente tem que ter uma estrutura financeira melhor para que todo mundo seja remunerado de forma justa. Né? Porque não adianta você ficar fazendo coisinhas, porque com pouco dinheiro você vai fazer coisinhas. Então, a gente tem que criar uma situação, os próprios empresários, eles precisam de parar, de adorar patrocinar coisa de fora e ter esse travo. Por que ele não patrocina as coisas daqui? Ele não conhece. Boa. Você precisa do microfone. Já tinha encerrado, mas eu vou dizer uma coisa. Eu recomendo só as pessoas terem coragem, ousadia, mais nada. O resto é uma bobagem. Porque se o cara fosse artista, se está escrito nas estrelas que ele será um artista, ele vai ser um artista independente do que acontecer. Que é o do homem, o bicho não come? Que é o do homem, do bicho não come. Dom e talento junto. Dom e talento e intuição, essas coisas. Então, ele vai ser um artista, seja aqui, seja na Conchinchina. Então, eu recomendo ousadia e coragem, e principalmente em Belo Horizonte, né? Não é uma cidade fácil, né, gente? A gente tem que reconhecer isso. É uma cidade muito difícil, muito difícil. O mineiro é difícil. É uma manivela. É um ser humano esquisito, né? Que fala desfalando, confia desconfiando, né? Não fala não, né? Não fala não, não fala assim. É difícil. Então, eu digo para vocês aqui, porque Minas não é... Ser mineiro não é uma questão geográfica, é um estado de espírito. E não é para amadores. Não é para amadores nunca. Né? Então, eu recomendo, quer ser artista, ousadia, coragem e vai em frente, vai para a luta. É assim que funciona. Não vejo outra maneira disso acontecer. Agora, enfim, nós estamos atravessando é uma travessia difícil que nós estamos passando. Eu não sei dar um nome para isso, eu gostaria de
ser filósofo, todo dia tem textos quilométricos de acadêmicos de tudo quanto é lado, tentando explicar tudo isso que está acontecendo. Eu já fiquei de saco cheio desses textos, que ninguém aguenta mais esses textos, tentando explicar Bolsonaro, explicar Lula, explicar não sei o quê, explicar o Brasil. Não tem explicação, não tem, aconteceu. Né? Então agora, diante do fato consumado, tem que pensar de que maneira esse país vai sair lá na frente. A pobreza, a miséria. Só 8% dos cidadãos brasileiros têm acesso à cultura, aos bens culturais. Só 8% de 213 milhões de habitantes. Pensem nisso, gente. Isso não é uma brincadeira, isso é mínimo, é nada. E independe do artista, independe do governo. Isso era uma ação que era para ter sido feita desde o tempo do Império, nunca foi feita, de trazer, misturar, trabalhar essa diversidade toda que nós temos, que é bonito. Né? Enfim, eu não sei, eu chego aos 71 anos de idade e achei que eu nunca mais ia passar aquelas coisas que a gente passou na ditadura. E é muito pior. Então eu fico pensando assim, eu me encaixo nos cidadãos que estão perplexos com o que ocorreu nesse país. E eu não tenho resposta para nada, eu só tenho dúvidas e perguntas. Não tem mais nada. Não tem. Eu acho que o momento ele nos dá a única certeza de que nada é certo. Nada é certo. A única certeza que a gente tem. Mas por enquanto, uma certeza a gente tem, né? Não mudou ainda o fluxo da Rua da Bahia, que continua subindo. Subindo e descendo. Você sabe uma coisa do fluxo da Bahia que eu sempre achei interessante? Minha mãe, ela vem do interior e ela não falava que viria... eu vou ao centro comprar alguma coisa. Ela falava, eu vou à cidade comprar alguma coisa. Vou à cidade. Não é um termo que se usava? E eu achava particularmente poético você pensar que saía da floresta para entrar na cidade. É particularmente interessante. Subir Bahia, descer floresta. Subir Bahia, descer floresta. É isso. Evelyn, qual que é a nossa luz no fim do túnel, Evelyn? Eu acho que a luz no fim do túnel são as conexões e o coletivo. Para quem está querendo entrar no ramo da cultura, eu digo que a gente tem que se apoiar uns aos outros, ouvir, conversar, trocar ideias, pensar juntos, escrever projetos juntos. Agora, na Periferia, a gente se inscreveu para o edital, como ela estava falando, Zona Cultural, Praça da Estação, e a gente teve o apoio da Caravana da Cultura, né, que ficou disponível, está disponível até agora no canal do YouTube. A gente se uniu, se juntou, viu o que a gente queria para a feira, né, para o futuro. A gente já foi contemplado por esse edital no passado e tentamos de novo esse ano. E é isso, gente. Eu vejo que o principal sempre será as pessoas. Como eu falei aqui com a minha experiência na Periferia, as conversas que eu tive aqui, as conversas que eu tenho na minha livraria, com as mães que vêm conversar comigo, com os próprios adolescentes, são essas coisas que me dão ânimo e incentivo e gás para continuar. Então... mas aqui, nesse ramo da livraria, vocês podem achar que por eu ser jovem, eu estou com muita esperança, muito gás, mas na minha família, eu chamei meu pai, chamei minha mãe. Meu pai não tem nem o 3º ano, minha mãe tem até a 4ª série, e hoje os dois são livreiros lá no bairro Novo Glória, eles atendem as pessoas, eles passaram a se interessar por literatura, e eles também estão nesse processo de resistência, na luta, todo mundo junto. É interessante como, você como pedagoga sabe disso mais que ninguém, como que ações em educação básica e fundamental, e principalmente se elas forem reunidas à cultura, como que isso gera fruto, né, na vida das pessoas. Talvez seja até isso, Pedro Paulo, que sempre faltou no Brasil desde a época do Império, né, investimento sério, né, de verdade na educação básica e fundamental. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode levar para frente. Mas a Maria Carol ainda não me falou da luz do fim do túnel dela. Em relação à moda, eu acredito que a luz no fim do túnel é pensar no planeta.
pensar no planeta, pensar nas próximas gerações. Então, que esses novos talentos, eles criem, valorizando justamente quem fez as suas roupas, como foram feitas, desde o material, o plantio desse material, Ciclo de vida do projeto inteiro, né? Exatamente, porque a moda, ao mesmo tempo que é geradora de renda e de emprego, é muito poluidora, né? Então, a gente tem que realmente pensar no planeta além da gente, né? Além disso, também pensar numa moda sem gênero, numa moda para pessoas portadoras de deficiência, enfim, essa moda que é inclusiva, que é diversa e que pensa no planeta. Cada vez mais as pessoas vão vestir querendo saber de onde veio aquela peça. Não adianta ser uma peça linda, barata, que geralmente é, e a mão de obra é análoga à escravidão. Então, aquela peça é como se você torcesse e ela pingasse sangue. Eu não quero vestir isso. Eu quero vestir uma peça que conte uma história, né? Então, eu acho que a luz no fim do túnel é essa. Sua luz no fim do túnel é bem on, então, né? A gente está quase chegando no momento off. Eu vou falar meu onzinho também. E meu onzinho, ele vai para cada um de vocês, assim. É um pedido. Eu peço que acreditem. Acreditem no potencial de vocês. Acreditem naquilo que vocês conseguem fazer de melhor. E, principalmente, acredite que se você fizer aquilo que você faz com amor, né, com a sua própria vontade, você consegue ter resiliência. A questão na vida da gente não é ganhar dinheiro. A questão na vida da gente é ser feliz. E para ser feliz, você tem que fazer aquilo que você gosta, de alguma maneira. Se você faz aquilo que você gosta, quer seja como artista, quer seja como trabalhador, ou o que quer que seja, você consegue aguentar a barra que for para poder chegar do outro lado, independente das travessias que a gente tem que fazer. A gente consegue pensar num futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, protegendo o meio ambiente, pensar numa educação melhor e trabalhar por ela, pensando nos frutos que a gente vai colher depois disso. A gente também começa a vivenciar as informações, buscar as informações e compartilhar essas informações daquilo que está acontecendo na cidade, daquilo que está acontecendo na cultura como um todo, e consegue também pegar as políticas públicas que existem, que estão aí, e utilizá-las ao nosso favor. Isso é um exercício de cidadania. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Espero que vocês ainda continuem on, porque a gente agora vai ficar só um pouquinho off. Agradeço a todo mundo a presença e todo mundo on, hein? A virada cultural está aí, acontecendo.